Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer também. Como é que estão as cirurgias aí para a doença de Parkinson? Será que tem cirurgia para a doença de Alzheimer também? Quem tira as nossas dúvidas hoje é o médico neurocirurgião que eu adoro receber aqui no Consulta ao Doutor, Dr. Júlio Pereira. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Nós estamos no ar. Obrigada pela sua companhia, você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor de hoje fala sobre Parkinson, Alzheimer, a evolução dessas doenças. Como será que a gente consegue dar qualidade de vida a quem sofre com Parkinson e Alzheimer? Hoje eu converso com o Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, que eu adoro receber aqui no programa. Doutor, obrigada por ter vindo. Obrigado, Denise, pelo convite. Doutor, vamos falar do nosso tema de hoje, né? Que são temas muito pedidos. As pessoas querem que a gente fale sobre Parkinson, sobre Alzheimer, querem saber como a doença evolui. Acho que o principal medo que a gente tem é desconhecer a evolução da doença. Vamos começar pelo Parkinson? Vamos. Perfeito, né? Como você já introduziu tão bem no programa, o mais importante quando a gente fala de doença é informação. Por quê? Quando você se vê de frente a uma doença, é sempre um susto, né? E se você descobre que tem uma doença, ou um ente querido seu, um pai, uma mãe, tem uma determinada doença, a informação é o mais importante, porque você vai saber o que está acontecendo, né? A gente estava conversando antes de começar o programa, né? Todo mundo sabe que vai adoecer. A gente sabe disso, mas nunca a gente está preparado. A gente sabe que vai adoecer, a gente sabe que vai morrer. Isso, sem dúvida. Então a informação faz o que pra gente? A gente entende que não ocorre só com a gente, né? E entende como ocorre alguns tipos de doença. E no caso da doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, que é o tema do programa, é uma doença que a gente está vendo cada vez mais comum. A população está envelhecendo mais. Hoje a média de vida do brasileiro passa dos 70 anos de idade, coisa que 20 anos atrás era completamente diferente. E essas doenças, por serem doenças degenerativas do sistema nervoso central, elas ocorrem cada vez com mais frequência. Então daí o susto, né, quando a gente ouve falar cada vez mais dessas doenças. E você sabe que falando do Parkinson, a gente sempre acha que as doenças vão acometer. A gente sabe que muitas doenças vão nos acometer ao longo da vida. Mas a gente sempre espera que seja um pouquinho depois, né? Hoje, como a expectativa de vida, graças a Deus, só aumenta, os idosos são cada vez mais ativos. Então, assim, hoje eu não consigo pensar numa idade para parar de trabalhar, por exemplo. Falar de aposentadoria está cada dia mais difícil também, né? Contar com esse suporte aí mais para frente, né? Então, a gente programa o quê? Para trabalhar mais ao longo da vida, né? Então, a gente acaba se preparando mesmo para estar firme lá, mesmo com uma idade que antigamente as pessoas não trabalhavam mais, né? Então, a gente se prepara para isso. E aí, de repente, alguém se pega aí aos 65, 70, 75 anos, 80 anos, super ativo, né? E uma doença dessas acomete essa pessoa, né? Se pensar na questão da idade, pode ser que tá dentro ali da faixa etária da doença, tá, né? Mas a gente mudou tanto, né? Por que as doenças não deixaram a gente quietinho um pouco mais, né? Então a gente fica com medo disso, da doença acometer a gente, porque a gente esperava que a vida já fosse estar um pouco mais tranquila, né? Então a gente ainda depende do dinheiro, do nosso próprio dinheiro que a gente faz, né? Para viver, para se manter. E Parkinson, depois a gente fala de Alzheimer, mas Parkinson, eu particularmente conheço pessoas que muito jovens foram acometidas pela doença de Parkinson. Né? O que leva a doença a chegar mais cedo? Chegando no dia, no horário, né? Já está cedo hoje em dia, né? Chegar mais cedo ainda, doutor, por quê? Perfeito. Então, o que seria a doença de Parkinson, né? Se é uma doença degenerativa, quando a gente fala de doença degenerativa, é porque a gente não tem nenhum tratamento que impeça o curso da doença. Então, a doença, ela continua ocorrendo. Isso não significa que alguém que tem doença de Parkinson não vai ter qualidade de vida. A gente tem tratamento e excelentes tratamentos que melhoraram muito a qualidade de vida dos pacientes. E o que acontece? Essa doença, ela acomete neurônios responsáveis pela motricidade.
Então, quais são os sintomas, né? De um modo geral, o paciente tem uma lentificação do movimento, mas óbvio, o que chama mais atenção de quem não é médico, né, de quem é leigo, é o tremor. Então, o tremor da doença de Parkinson, de um modo geral, é o primeiro sintoma que o paciente refere, que é outro fator confundidor, né, para a gente, né, para quem não é médico e para o médico também, que é o tremor essencial. A gente sabe que a causa principal de tremor na população não é a doença de Parkinson, é o tremor essencial. O que é o tremor essencial? O que é que diferencia ele da doença de Parkinson? Número 1, são pessoas mais jovens e geralmente ela tem uma história familiar muito importante de tremor e, de um modo geral, o único sintoma que ela tem é só o tremor. Ela não tem os outros sintomas que a doença de Parkinson apresenta, como a rigidez, a lentificação do movimento e também a faixa etária, que a doença de Parkinson acomete faixa etária 6ª, 7ª década de vida. Você falou do tremor essencial, tem gente que treme muito mesmo, né? Então você até acha que a pessoa está passando mal. Você olha para ela, observa o movimento, às vezes de pegar uma caneta, né? E escrever, a pessoa está tremendo. Você pergunta, não, eu tremo mesmo, a pessoa diz, né? É alguém que está mais sujeito a ter uma doença como Parkinson ou não tem absolutamente nada a ver? São doenças diferentes. Sua pergunta é excelente, porque a gente vê muito isso no consultório, né? A pessoa começa a tremer, vê uma entrevista, né? Ou lê, será que eu tenho essa doença de Parkinson? São sintomas diferentes, né? Vou te dar alguns exemplos de algumas coisas que a gente diferencia, né? O tremor da doença de Parkinson, a gente vê um tremor em repouso, o paciente ele está tremendo. O tremor essencial é quando o paciente está numa situação de estresse, durante um movimento, entendeu? Então, são sintomatologias diferentes, principalmente relacionado com a movimentação. E, além disso, é que o tremor essencial, única e exclusivamente, esse paciente vai apresentar tremor. Não significa que não tenha tratamento. Se esse tremor incomodar muito o paciente, o médico, o neurologista, pode fazer uma medicação para esse paciente parar de tremer. Também tem, então, como melhorar esse tremor essencial? Tem. E é mais simples do que a doença de Parkinson, porque aí a gente não está falando da doença degenerativa, que vai progredir. Tá. Já eu volto para falar desse tremor essencial também. Por que eu vou abrir um tempinho para a gente falar disso? Às vezes a pessoa está em casa, às vezes até suspeitou que era Parkinson, como você falou, né? Voltou para casa sabendo que é o tremor essencial, mas o médico não falou que dava para tratar e isso atrapalha um pouco a pessoa. Já quero saber, você tem idade para acometer? Porque, veja bem, e se é um cirurgião, por exemplo? Não pode ter um tremor essencial. Excelente. Né? Já você me fala se tem como fazer com que a pessoa pare de tremer ou algo que dê para ela exercer a profissão. Perfeito. Né? Vamos conversar com o nosso repórter? Agora a gente volta para conversar com o nosso repórter Eliezer Pereira, que hoje, como sempre, né, traz informações valiosas. Hoje ele está no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo. Tem entrevistado por lá também. Oi, Zeca, tudo bem? Boa tarde. Olá, Denise, uma ótima tarde para você, para quem acompanha o Consulta ao Doutor. Tá me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Sim, tá tudo jóia. Pronto, então vamos lá conhecer esse projeto super legal, que tem tudo a ver com o tema do Consulta ao Doutor de hoje. A gente veio aqui no espaço de convivência do idoso, que fica no Parque da Água Branca, né, como você já falou, para falar sobre um projeto Conhecendo a Minha Memória. E a gente vai falar com a pessoa que idealizou esse projeto em parceria com o Centro de Convivência, que ao meu lado já está o Dr. Mário Wilson Xavier. Ele é psicólogo e ele que tem trabalhado com o pessoal aqui do centro, Denise, sobre essa questão da memória. E ele vai falar um pouquinho sobre o projeto, sobre a ideia, vai contar tudo pra gente aqui. Nós vamos aproveitar a presença dele aqui para saber de tudo o que ele tem feito com o pessoal daqui. Dr. Mário, uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Eu quero começar perguntando sobre o seguinte: como surgiu a iniciativa de fazer um projeto desse tipo voltado à memória do idoso? Muito bem, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar explicando este projeto. Bom, eu sou psicólogo, meu mestrado em distúrbios do desenvolvimento e esta fase da vida do envelhecimento sempre me chamou muita atenção, sempre me interessei por ela, né? E sabendo que o espaço trata de pessoas idosas, conversando com a Nandi, minha supervisora, ela me propôs que eu apresentasse algum tipo de projeto. E, obviamente, que o que me surgiu foi o projeto sobre a memória, né, em função de ser algo extremamente importante e que também preocupa muito as pessoas já desta faixa etária. Então, eu desenvolvi, com a aprovação dela, um projeto que seria fundamentalmente, num primeiro momento, de rastreamento, uma triagem
para eventuais situações que indicassem algum prejuízo neurocognitivo de memória, por exemplo. Doutor Mário, é interessante a gente falar também, até para quem nos assiste, de repente se interessa, né? Ou tem também a questão, quero saber, eu tenho alguma dificuldade com a minha memória, que esse projeto que o senhor desenvolve aqui é único exclusivamente para quem já participa aqui do espaço. E são essas pessoas que têm te procurado. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, então, sobre essas pessoas que têm te procurado, quem que pode fazer, como é que tem sido a primeira abordagem, vamos dizer assim. Então, exatamente. O projeto, ele é indicado para as pessoas que já estão inscritas no espaço de convivência do idoso. Tá? Já estão matriculados em algum curso que o espaço oferece. Nós divulgamos esse projeto de pesquisa de memória, de averiguação, então os alunos já tendo conhecimento, me procuram, agendam um determinado dia, na verdade são 2 dias, às quintas-feiras à tarde e sextas pela manhã, que eu os atendo e basicamente o atendimento consiste num primeiro momento numa entrevista livre, aberta, tentando ouvir as queixas, né? E em seguida fazendo a aplicação de alguns testes muito simples, mais conhecidos deles e relativamente simples de aplicação, é o chamado mini exame do estado mental, que ele não, é importante ressaltar que ele não faz diagnóstico de demência, né? Ele apenas vai apontar se há ou se o desenvolvimento, o desempenho, a performance cognitiva é compatível com a faixa etária onde o indivíduo se encontra. Caso não seja, caso haja um déficit maior, uma perda maior que não corresponde àquela faixa etária, a gente vai aprofundar alguns outros testes mais específicos de memória. Teste psicológico de memória é um outro, memória visual de rosto é um outro tipo, testes de memória de um modo geral. E identificando alguma dano, alguma perda maior, então a gente faz os encaminhamentos necessários. Ainda então será feito um estudo neuropsicológico bem mais rigoroso, mais aprofundado, com uma equipe da qual integra neuropsicólogo, neurologista, psiquiatra, se for o caso. Doutor, como é que tem sido o retorno e a receptividade do pessoal aqui do Centro de Convivência aqui do Idoso? Como é que o pessoal tem procurado? Muita gente tem procurado. Como é que tem sido essa rotina aí dos atendimentos? Isso é uma coisa curiosa, que tanto eu com a Nandi, a gente estava conversando no começo, era uma grande incógnita. Nós não sabíamos se esse projeto ia vingar, digamos assim. Qual não foi a nossa surpresa? Que ele foi muito bem aceito, a gente está sendo bastante procurado, tanto que nós tivemos até que diminuir um pouco agora o ritmo de atendimento, porque na verdade assim, a demanda é muito grande. E a necessidade de acolhimento é fundamental, tanto que também faz necessário ressaltar que, apesar do pouco tempo que nós estamos desenvolvendo esse projeto, o que a gente tem observado é que existem várias outras queixas, não especificamente da memória. A memória está preservada, a performance está dentro dos limites de normalidade, mas existem queixas outras, queixas de ordem afetiva, de abandono, de solidão, de depressão, de violência física, de violência doméstica. Isso chama muita atenção, que então aponta para outros caminhos, para outras direções, não necessariamente um déficit ou uma perda neurocognitiva. Doutor Mário, não sei se já é possível, até pelo projeto ser bem recente, né, realmente, os resultados desses primeiros atendimentos, assim, o que você tem observado? Consegue vislumbrar realmente melhora nessas pessoas que têm te procurado? Até fazendo já um link, né, com os serviços que o centro aqui do Espaço de Convivência do Idoso também oferece. Como é que o senhor tem observado essa questão? Então, a primeira coisa é precisa me deixar claro que não é uma abordagem terapêutica o que a gente desenvolve aqui. No entanto, ao fazer esse trabalho de investigação, de rastreamento, de primeira investigação, inevitavelmente ele tem também um aspecto terapêutico. O aluno chega, faz uma colocação, é acolhido, muitas vezes tem necessidade de desabafar, de falar das suas angústias, das suas dificuldades e, curiosamente, às vezes a última coisa que ele quer falar é da sua memória, ele quer falar de questões pessoais. E a gente estando ouvindo, a gente estando aberto, a gente acolhendo, naquele momento tem sim um sentido terapêutico, embora, ressalto, esse não é o nosso papel, não é a nossa função, mas ele acaba acontecendo. Muito bom, doutor Mário. Como ele já falou um pouquinho aqui do trabalho, de que tem feito, quem tem procurado, a gente também vai falar com aquela que manda aqui, viu, Denise? Aqui no Espaço de Convivência do Idoso, tem que falar com ela primeiro, viu?
para depois a coisa funcionar aqui dentro. Anand, muito obrigado, viu, por nos atender, abrir aqui o espaço também aqui pra gente. E eu queria que você começasse falando pra gente da importância de ter um acompanhamento assim com um psicólogo aqui. O que você já tem observado do pessoal que frequenta aqui o espaço? Uma ótima tarde para você. Obrigada para você também. Boa tarde, Denise. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez. O Espaço de Convivência do Idoso é um espaço que oferece um projeto socioeducativo com 17 práticas bem variadas. A gente trabalha com cursos de violão, contação de histórias, projeto intergeracional que junta crianças com idosos, curso de escultura, enfim. São oficinas que duram 4 meses e a nossa maior preocupação, na verdade, não é proporcionar só o ensinamento de uma prática, é fazer com que esse espaço traga também um momento de bem-estar, um lugar para que as pessoas possam fazer novas amizades, assistir um filme, ler um livro, jogar um jogo, enfim, sair um pouco da rotina, sair um pouco de casa, né? Todas essas atividades, elas são importantes para o desenvolvimento dos processos cognitivos, como o Dr. Mário falou. Estar ocupado, estar com a mente ocupada, né, é qualidade de vida, e essa é a nossa maior preocupação hoje. A gente percebe no desenvolvimento dos cursos que há um grande interesse em trazer questões de vida, né? Esses cursos, além de ensinarem uma técnica nova, eles estimulam os alunos a trazerem as suas histórias de vida, a trazerem a sua identidade, né? Num momento da vida em que a gente se aposenta e muitas vezes encerra algumas atividades que foram trabalhadas ao longo de 60 anos, né? São muitas histórias para contar e muitas vezes a gente se pega num momento da vida, essas pessoas se pegam num momento em que elas precisam recuperar um pouco a sua identidade, recuperar o sentido de utilidade, né? Então, frequentar um espaço como esse, ele já traz um benefício para a saúde mental, né, de qualquer pessoa, independente do curso que ela está fazendo. E nessas práticas a gente percebe sim que há a necessidade de fazer um trabalho de acolhimento psicológico. A importância de ter um profissional da área que é à disposição dessas pessoas é muito grande. E como o Dr. Mário falou, muitas vezes a gente tendo um espaço aberto para uma pesquisa de memória, esse espaço ele é procurado para tratar outras questões, né? Questões de abandono, questões de carência afetiva. Então a gente percebe que se é um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis para procurar essa ajuda, é um lugar em que eles se sentem seguros também para trabalhar essas questões, né? Isso é bem importante para a gente. Muito bom, com certeza quem está nos assistindo ficou interessado e quer saber, quer informações, como é que ele vai poder fazer para participar, o horário, aquelas coisas todas. Anand, onde que o pessoal que está nos assistindo pode encontrar essas informações, os horários de funcionamento de vocês? Passa aí toda a agenda aí para o pessoal de casa poder anotar e participar também. Sim, as informações podem ser passadas por telefone, né, pelo número 2588-5738, mas quem tem a disponibilidade de vir pessoalmente, eu recomendo que é melhor, porque assim a gente pode mostrar melhor como é que funcionam as oficinas, apresentar o espaço. As matrículas estão abertas o tempo inteiro. Os cursos, eles dão início sempre em maio, em março e em agosto. Então a gente tem sempre um período de inscrição anterior a isso, mas a pessoa interessada pode vir a qualquer momento para preencher uma ficha de interesse. Quando tiverem inscrições abertas, a gente faz o contato telefônico para oferecer as vagas que a gente tiver nos cursos desejados. Muito bom. Então tá aí, Denise, toda a informação aqui do Espaço de Convivência do Idoso, que fica no Parque da Água Branca, é facinho de chegar e quem tiver interesse, a Anand já passou todas as informações, o pessoal pode ligar ou pode vir aqui e procurar também, que com certeza vai ser super bem atendido, o pessoal aqui é bem bacana e além do projeto Conhecendo a Memória, vai também participar e ter acesso a outras oficinas também, é muito bacana, vale a pena participar, principalmente para o pessoal que está aqui em São Paulo, é uma ótima dica, Denise. Com certeza. Obrigada, Zeca, pelas informações. Excelente fim de tarde. Agradeça por mim, mande meu beijo e meu abraço ao Dr. Mário Wilson e a Anand, que está sempre aí de portas abertas para nos receber. Em outra oportunidade, a gente já teve condições de entrevistar as pessoas que participam desses grupos e olha, os relatos são excelentes mesmo, viu? Obrigada, Anand. Obrigada, Dr. Mário Wilson. Obrigada, Zeca. Obrigada. Bom fim de tarde. Imagina, Denise. Até mais, um ótimo programa para vocês, até a próxima. Obrigada. Doutor, espaços como este, né? Então a gente tem alguns espaços aí aqui em São Paulo, no Brasil, né? No país todo a gente tem espaços de convivência. E eu falei de idosos cada vez mais ativos, né? Então mesmo as pessoas que de repente, que são hoje idosos e já pararam de trabalhar, né?
buscam essa atividade, né? Isso favorece, então, para esses dois temas que a gente está conversando agora, isso traz qualidade de vida? Sem dúvida. Como eu sou neurocirurgião, né, a gente pega casos específicos, né, principalmente na doença de Parkinson, muitas vezes uma forma já avançada da doença, mas o que a gente lidando com esses casos específicos nota é isso, né? Quanto maior estímulo esse paciente tiver, todas essas doenças que a gente está falando, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, é comum outros, vamos dizer, problemas relacionados à depressão é muito comum. Se a gente se colocar no lugar do outro, né? Imagine, você de repente começa a ter uma dificuldade de locomoção. Então, isso vai limitar muito. Então, esses pacientes que eles estão em contato com o outro, né? Hoje em dia, a gente tem grupos até de portadores de algumas patologias que eles se encontram, tem grupos de Facebook e eles vão trocando essa informação. Então, sem dúvida, um local que junta tudo isso, ele até falou na questão de triar, citou o Minimento, que é um exame de triagem, ajuda muito, né? Fazer o diagnóstico precoce e dar o segmento. Além disso, ajuda muito na reabilitação. Certeza. Para fechar o tremor essencial, que não tem nada a ver com Parkinson, mas que com certeza muitas pessoas que estão nos assistindo já foram ao médico com medo que fosse Parkinson, voltaram sabendo que era o tremor essencial, mas sem saber que tem tratamento, doutor. Sem dúvida. Pode acometer qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Eu citei o exemplo de um cirurgião, por exemplo. Perfeito. Não pode ter o tremor essencial, né? Perfeito. Algumas doenças, o que a gente mais preza é o que aquilo tem limitado o paciente. De um modo geral, doenças benignas, né, que não vão gerar grandes complicações, como é o caso do tremor essencial. A forma familiar é muito comum, então às vezes tem uma mãe que tem isso, tem uma irmã. A gente questiona muito qual incômodo aquilo tem levado para o paciente. Então, do trabalho que a pessoa tem, se fosse comigo, por exemplo, né, tudo bem se você tremer um pouquinho, para você não dava, não né? dá, não dá. Cirurgião e algumas... Agora é bem curioso, porque de um modo geral isso é progressivo. O paciente começa e ele se adapta. Ah, entendi. Então, geralmente o paciente que procura, ele geralmente procura o neurologista. Alguns leem, porque existe cirurgia também, procuram, querem saber, mas de um modo geral é para saber se aquilo não é doença de Parkinson. Porque o paciente se adapta muito bem. Você deu alguns exemplos que realmente é difícil, né? Vou te dar exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, teve um caso lá que saiu na televisão, até viralizou o caso, que eu fiquei na Universidade da Califórnia, que era um guitarrista. Então, ele era um guitarrista famoso nos Estados Unidos, começou a desenvolver o tremor essencial e, no caso dele, aquilo estava limitando muito a qualidade de vida, pelo trabalho dele. E ele tentou medicamentoso e chegou ao extremo. É raro de acontecer isso, para ninguém estar assistindo e achar que é comum chegar ao ponto de precisar de uma cirurgia. Mas, assim, existem formas, né? O mais importante é, aquilo me incomoda, procuro o neurologista clínico que vai fazer a avaliação e dessas orientações. E vai definir, nesse seu caso, está te incomodando, precisa de medicação ou não. Perfeito, perfeito. Agora, o Parkinson, para diagnosticar, doutor, você falou aqui de coisas, por enquanto você não falou de nenhum exame para diagnóstico do Parkinson, né? Então você falou de algumas observações que a própria pessoa vai fazer, se é em repouso, se é no movimento, né? É uma lentidão ali. A ideia é que as pessoas consigam descobrir as doenças no início, para que o tratamento, eu não sei se impede de progredir ou acompanhando a situação fica mais amena, né? Para fazer o diagnóstico, faz exame ou é clínico? Perfeito. O diagnóstico de qualquer doença, né? Mas algumas doenças, principalmente as neurológicas, elas são diagnóstico clínico. Tá. Então, o que acontece? Esse paciente vai no neurologista, o neurologista vai examinar, vai avaliar e, de um modo geral, ele tem que excluir outras patologias. Então, por exemplo, o paciente tem um tremor, tem uma lentificação, existem causas secundárias que podem dar sintomas muito parecidos. Vou te dar alguns exemplos. Como eu sou neurocirurgião, tem pacientes que vão procurar um neurologista clínico porque está com problema de memória. Quando ele faz o exame de imagem, ele encontra a tumoração e me encaminha. Então, assim, existem diagnósticos diferenciais. Muitas vezes, quando a doença se apresenta, ela se apresenta de uma forma muito semelhante. Então, por exemplo, doença de Alzheimer, a gente sabe, né? A queixa é o quê? Memória. Então, geralmente, o paciente queixa de uma memória recente. Dentro do diagnóstico diferencial, que é como o médico vai raciocinar, né? Tem quadro depressivo, às vezes o paciente está com a depressão, então ele não tem vontade. Então, parece que ele não está lembrando, mas na verdade ele está sem vontade, né? Tem pessoas que o estresse, então às vezes você tem tanta informação, provavelmente seu dia a dia é muito corrido, né? Você tem tanta coisa para fazer que às vezes é banal a chave do carro.
porque você está preocupado com o programa, qual vai ser a pauta, qual pergunta, entendeu? Então, assim, é esse cenário que é importante a pessoa procurar o médico neurologista que vai avaliar. Você deu exemplo da doença de Parkinson também. Existem doenças que simulam, por isso que a gente tem até vamos dizer, um termo mais amplo que a gente chama síndrome parkinsoniana. O que seria a síndrome? Sintomas semelhantes. Dessa síndrome, uma das causas e a principal causa é a doença de Parkinson. Então, geralmente, esse paciente vai passar por uma ressonância, por um exame de imagem, tanto na doença de Parkinson como na doença de Alzheimer. E os outros exames que são diagnósticos de exclusão, que são exames laboratoriais. O médico neurologista vai ter que excluir outras doenças que podem. E chega o ponto, que é bem curioso, por exemplo, que a gente está falando na doença de Parkinson, que você faz teste terapêutico. O médico faz um teste dando a medicação, que na doença de Parkinson ela falta algumas substâncias, que são os neurotransmissores, e esse paciente melhora a sintomatologia. Então, para você ver como o diagnóstico não é tão simples, né? Então, quando a doença está estabelecida em forma avançada, é muito simples. Eu brinco que até minha avó dá o diagnóstico, ela olha e vai dizer que aquele paciente tem doença de Parkinson. Mas a forma inicial, que é o detalhe que é importante procurar o neurologista. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, em outra ocasião, a gente já teve a oportunidade de falar sobre os tumores cerebrais. Perfeito. Né? Você tem até livro publicado que fala depois de um tumor cerebral, né? Não esqueça, até traduzido para inglês também. Isso mesmo. O doutor é super americano quase, né, doutor? Estudou fora, tudo, traz sempre novidade, isso aqui é bacana. Numa dessas, da pessoa desconfiar, que hoje a gente vive o quê? Estressado. Perfeito. E eu já ouvi várias pessoas dizendo, olha, a pessoa que foi diagnosticada com Parkinson ou que está em busca desse diagnóstico e fala, será que foi o estresse? Porque a pessoa, hoje, nós somos tão estressados que o estresse acaba prejudicando de certa forma. Não sei se está tão relacionado ao Parkinson assim, mas queria que você explicasse se está ou não. Nessa correria de busca de diagnóstico e de fazer exame, corre o risco de se encontrar. Então, não é um Parkinson, é um tumor cerebral que faz com que os sintomas sejam parecidos. Perfeito. Complicado, né? Explica pra gente. Isso, perfeito. Todo paciente que chega numa consulta, eu costumo brincar, né? Quem é seu clínico, quem é o seu médico generalista? Por que eu brinco dessa maneira, né? Porque eu falo que todo paciente tem que ser o seu médico que te acompanha, que te conhece. A gente que é especialista, ou neurologista, ou neurocirurgião, ele atua em casos específicos. Então, quando esse paciente tem um acompanhamento, esse médico generalista, que pode ser o clínico, no caso do idoso, o geriatra, ele vai saber diferenciar. Ele vai conhecer o paciente, ele já acompanha. Então, esses casos, geralmente, com o paciente que tem clínico e tem o geriatra, ele sabe diferenciar. Então, quando ele manda para a gente, esse paciente já tem um problema específico que o neurologista, no caso, na doença de Parkinson, vai começar a fazer a suspeita diagnóstica, pedir os exames e começar o tratamento. Então, se fica uma mensagem dessa sua pergunta tem o seu médico generalista, ou geriatra, ou o clínico, o médico da família, que vai te conhecer e vai saber fazer essa diferenciação inicial, quando vai precisar ou não mandar para o especialista. Porque hoje a gente tem aqui o neurocirurgião, mas na verdade, doutora, a gente não quer nunca ter que se consultar com você não, viu? Né? A gente quer ficar mesmo com o generalista, que vai dar conta ali do recado, porque te encontrar significa que tem algo mais específico, né? Já você me fala de cirurgia para o Parkinson. Hoje é possível falar em cura? A cirurgia faz o quê? Quantos são os remédios que alguém que tem Parkinson já avançado precisa tomar? Será que a gente pensa na cirurgia como forma de reduzir, de repente, a quantidade de remédios? Já o doutor vai explicar tudo pra gente. Eu estou recebendo várias perguntas e a maioria delas relacionada à doença de Alzheimer. A gente também vai chegar lá para falar da doença de Alzheimer. Continuem ligados aqui no Consulta ao Doutor. Estamos de volta. Hoje eu recebo o doutor Júlio Pereira, que é médico e neurocirurgião, está tirando as nossas dúvidas aqui sobre Parkinson e Alzheimer. Doutor, tem uma área do cérebro que Parkinson atua? Dá para mostrar, já que você trouxe aí para a gente... Perfeito. A doença de Parkinson, onde que tem alteração nela? Tudo a gente está falando altera motricidade, o cérebro da gente, cada localzinho tem uma determinada função. Na doença de Parkinson, são os gânglios da base. Então, tem uma das regiões, substância negra, que ela está alterada. Então, como ela está alterada, o corpo da gente há uma produção diferente
uma quantidade diferente, como isso fica desbalanceado, o paciente começa a tremer. Óbvio que são termos técnicos, né? Mas o mais importante para o seu público entender é isso. Há uma desregulação entre a produção de algumas substâncias e com isso o corpo reage dessa maneira. E os tratamentos são baseados nisso, né? Você tenta colocar o organismo dentro daquele nível de volta ao nível normal. Com remédio que você faz Com isso. medicação, isso. Tem diversas medicações, no caso o neurologista que estabelece, número 1, a dose, porque o nosso organismo, né, durante o ritmo do dia a dia, você precisa muitas vezes de um momento maior, outro menor, então isso é muito específico que o neurologista avalia. E aí ele vai, com a dose, a frequência que vai tomar das medicações. A doença de Parkinson, o tratamento dela não é um tratamento simples, né? Porque o neurologista tem que fazer todo esse controle. Você falou desse ajuste e agora a gente já entendeu que é o neurologista clínico que vai tratar dessa pessoa. Só vai chegar até você se a pessoa chegar no nível que precisa fazer a cirurgia ou que optar por isso. Perfeito. Então, primeiro a gente vai conversar lá com o neurologista clínico, né? E aí ele vai estabelecer os medicamentos. Para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, tá? Certo. Se fala nisso, né? Porque hoje eu falei, repito, as pessoas são muito ativas. Perfeito. O ideal é que a pessoa consiga estabelecer, então, trabalhar de outras formas até, então, psicologicamente, então, buscar esse apoio multidisciplinar, às vezes esses grupos. Na internet no Facebook tem vários grupos de pessoas que conversam, que têm a mesma doença, sofrem com o mesmo problema, né? Eu até faço parte de um desses grupos aí, porque alguém que eu conheço me colocou num grupo, as pessoas vão compartilhando, sempre tem informação nova. Perfeito. E, assim, como são pessoas que vão aos especialistas, cada uma relata, não tentando ajudar, passando o que o médico disse, não. Olha, para o meu caso funcionou assim, assim. Tem gente que está na mesma situação e que, de repente, vai buscar essa alternativa com o próprio médico, né? Perfeito. O importante é que quem tem essas doenças tem que fazer o acompanhamento direitinho. Não dá para fazer o que a vizinha fez, a tia, o primo. Não dá para buscar receitinha de comadre, né? Com certeza. Tem que ir para um especialista. Agora, você falou de, dependendo do ritmo, às vezes precisa de um pouquinho mais, para que a pessoa tenha qualidade de vida. Fala-se em trabalho multidisciplinar e calma. Então, assim, você escolheu, você vai continuar trabalhando, é possível trabalhar, então levar com mais tranquilidade, né? Acredito que uma doença acabe trazendo a pessoa de volta ao eixo dela, né? Tem logo o susto, eu sei, imagino, né? Mas depois a pessoa acaba refletindo, poxa, será que vale a pena ficar estressado por causa disso, né? Perder noite de sono por bobagem, né? Porque a gente faz isso, né? A gente perde noite mesmo por bobagem, né? Pensamentos aflições que jamais vão se concretizar, coisas que não vão acontecer e a gente se preocupa, né? Vale a pena? Isso, primeira coisa é isso que a gente está fazendo aqui, é se informar. Então, hoje em dia, graças a Deus, com a internet, a gente tem informações excelentes. Óbvio que dentro do contexto, como você falou, de grupo, vão ter informações que não são tão boas, mas de um modo geral as pessoas se ajudam. Número 1, todo mundo vai adoecer. Isso a gente tem que colocar na cabeça. Número 2, existem doenças que elas são doenças crônicas, como é o caso da doença de Parkinson. Então a pessoa vai ter que aprender a conviver com ela. Então, não há outra opção, ela tem que aprender a conviver, senão isso vai levar um sofrimento dela muito maior. Então, quando ela forma um grupo, ela vê que diversas pessoas, isso é curioso no Facebook, né? Diversas pessoas têm a doença e vivem muito bem. Então, a maioria das pessoas que têm doença de Parkinson, que elas tratam precocemente e fazem acompanhamento, elas vão ter qualidade de vida. Então, elas vão trabalhar, elas vão ser ativas. Hoje, o paciente com doença de Parkinson é estimulado a ele fazer atividade física. Quanto mais ele faz, melhor ele fica, mais forte, mais adaptado, melhor a questão do equilíbrio, que ele se queixa muito. E, obviamente, ele pode ter algumas limitações no decorrer dessa doença. E você falou, talvez a palavra-chave no tratamento hoje em dia, que é o tratamento multidisciplinar. A gente falou, você falou já, né? Primeiro é o neurologista. Alguns casos vão precisar ir para o neurocirurgião, que vai chegar para mim esses casos. Outros casos, e na verdade todos os casos vai ter que ter o acompanhamento do fisioterapeuta, que vai fazer essa reabilitação. Tem paciente com doença de Parkinson que às vezes progride para alteração da voz. E o fonoaudiólogo vai ajudar também. Então, esse paciente que ele está bem acompanhado, ele está bem adaptado, que ele entende o que está acontecendo na doença, porque a gente sabe que o paciente com doença de Parkinson, ele tem uma incidência maior também de depressão.
Muitos discutem se faz parte da doença isso e também pela situação que ele está passando. Então, esses pacientes que compreendem tudo isso eles vão ter uma qualidade de vida boa. Então, a gente sabe, doença a gente não escolhe, todo mundo vai ter, mas se a gente se adapta bem, entende o que está acontecendo e, óbvio que seu público tem, né, pessoas que são pelo Sistema Único de Saúde, tem grupos específicos em centros, hospitais, escolas que tratam só da doença de Parkinson. No convênio também vão ter especialistas, neurologistas que trabalham especificamente com essa doença e vão ter um grupo interdisciplinar. Então, hoje em dia, o paciente não é tratado só pelo médico, e sim por uma equipe que vai fazer esse acompanhamento. Perfeito. Hoje a gente não fala em cura de Parkinson, mas a quantidade de remédios pode chegar num patamar onde a pessoa fala, não consigo mais administrar todo esse remédio por dia, está inviável, de repente até está controlada, a doença está controlada, tá? Então, não sei se é essa palavra que se usa, mas tá tudo bem, a pessoa está com qualidade de vida, está vivendo bem, tá ok, tá estável. Perfeito. Não sei se esse é o termo, mas a quantidade está muito grande. Sim. E aí isso está atrapalhando, não é nem mais a doença, é a quantidade de remédio. E aí é indicado operar nesse caso da quantidade de remédio? Ou não? Isso. A gente falou, né, que uma substância está faltando e as medicações elas ajudam nessa regulação, né? O que a cirurgia faz? Você coloca o eletrodo nesse centro que é responsável pela movimentação e regula ele. Como? O cérebro da gente, ele se comunica através de substâncias químicas, que a medicação ajudaria, no caso, você tomando, e elétrica também. Tá. Então, a eletricidade que a gente usa no DBS é justamente isso. Você coloca o eletrodo desses centros, tem alguns focos que o médico decide, colocou nele e a partir daí esse paciente fica aqui, o termo que se traduziu para o Brasil ficou como marca-passo cerebral. E o neurocirurgião funcional, ele vai regular qual vai ser a dosagem, quantos milivolts. Então, todas essas informações o neurocirurgião vai definir. E sua pergunta é essencial: qual paciente vai ser ideal para a cirurgia? A gente falou, o neurologista, no caso, vai ser o médico-chave desse paciente. E ele vai regulando as medicações e muitas vezes chega ao ponto dessa medicação entrar em falência. O paciente aumenta a dose está muito alta e isso não está funcionando muito bem. E esse paciente vai para a cirurgia. Como isso é relativamente recente, a gente está falando década de 90, a gente está cada vez evoluindo mais no tratamento. O foco, sem dúvida, é qualidade de vida, já que isso não há uma cura da doença, e o neurologista, junto com o paciente, vai definir. Então, hoje na medicina, você tem critérios para indicação desse DBS, mas muitos desses critérios você tem que individualizar. Porque tem pacientes, né, como a gente falou, né, que tem uma qualidade de vida boa, tem pacientes que eles vão decidir, o paciente que decide hoje, qual o risco do procedimento, que é um risco baixo, mas a pessoa individualmente, né, ele tem outros problemas de saúde e a partir daí chegar à conclusão, qual o paciente precisa ou não da cirurgia. Perfeito. Essa cirurgia é aberta, ela é... Isso. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem um mapeamento do nosso cérebro, de cada estrutura. Então, a gente tem atlas que a gente localiza cada ponto de forma milimétrica. E o DBS, o que você faz? Você coloca um halo, que a gente chama de estereotaxia, com o exame do paciente, comparando com esse atlas, você sabe exatamente você já sabe exatamente o onde você vai colocar e onde você vai acessar. Óbvio que tem termos técnicos, né? Cada alvo, qual alvo você vai escolher, STN. Então, são detalhes médicos, né? Detalhes técnicos. Mas o mais importante... Basta saber que dá para mapear e aí você posiciona onde você vai acessar. Isso. E com a segurança muito grande. Então, hoje, quando a gente fala em cirurgia para Parkinson ou DBS, a complicação, quando tem complicação, que é o índice de uns 2% dos pacientes têm, geralmente é relacionado com infecção, nossa pele tem bactéria e você colocando o catéter há um risco disso, e sangramento local, que é uma taxa muito baixa, porque você está falando tudo de microcatéteres, né? Então você vai colocando, a chance disso acontecer é baixa. Mas o mais importante de tudo, antes do paciente pensar nisso, é saber quando tem indicação. Então, quem define isso? Conjuntamente essa equipe, mas sem dúvida parte inicialmente do neurologista que está acompanhando. Não é para quem tem Parkinson, não é para achar que a solução é fazer a cirurgia, não. Tem indicação para fazer a cirurgia. Então, você precisa do aval ali do teu médico, de quem te acompanha para fazer uma cirurgia como essa. Você falou que é tudo milimétrico. E você vai posicionar
uma ferramenta, ali, um elemento, né? Que é esse marca-passo. Isso. Você vai posicionar isso no cérebro. Perfeito. No lugar adequado. Perfeito. Né? Pode ficar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Existe esse risco, já que é tudo tão milimétrico. Quando é que liga esse marca-passo? Quando é que ele já começa a fazer o efeito esperado? Denise, você está virando médica, né? Você já faz as perguntas especificamente que quando a gente evolui essa técnica, as pessoas dizem, né? Tudo bem, eu vou usar o objeto anatômico, né, para localizar, mas sua pergunta é perfeita. E aí, vai funcionar mesmo? Então, exatamente. Por isso que essas cirurgias, elas são feitas, de um modo geral, o paciente acordado e o médico liga na hora da cirurgia e faz o teste. É curioso, como a gente está falando de internet, o seu público é conectado, você está falando do Facebook. Se você botar no YouTube, cirurgia, marca-passo cerebral, sem dúvida. É curioso porque não é médico que coloca, os próprios pacientes, porque o aparelho tem um liga ou desliga, você aumenta a voltagem ou não. DBS, que é inglês, tem muito mais, né? O americano, ele lida muito com ferramenta, tecnologia, ele gosta de informar, então tem vlog, tem diversas coisas. De pessoas que colocaram. E no Brasil também. E que querem compartilhar. Que querem compartilhar. Olha lá, que coisa boa. Inclusive, tanto no Brasil como fora, passou em alguns locais, no Brasil também, durante a cirurgia, que é uma coisa fenomenal. De tudo que eu vi dentro da neurocirurgia, uma das cirurgias que, do ponto de vista estético, você olhando, das mais bonitas é dessa, porque o paciente está tremendo, liga o aparelho durante a cirurgia, você vê que o paciente parou o tremor. Então é feito o teste que a gente chama neurofisiológico durante, que não é só o neurocirurgião que está na sala. O neurocirurgião está aplicando essa técnica, tem um neurologista na sala. É curioso que tem grupos que às vezes o próprio neurologista que acompanha, ele participa também. E o médico vai escolhendo as voltagens, o paciente viu que melhora o tremor, o médico coloca o marca-passo, não liga logo depois, você tem que esperar um tempo para cicatrizar, mas você tem a certeza de que aquilo está no local correto e que está funcionando. Então, por isso que são diversos detalhes, mas é curioso que a gente fala uma parte para você já vai no segundo ponto, né? Já entende como funciona. Vários encontros com você aqui no consultório doutor Júlio, por isso que a gente fica mesmo, tem instrumentos e elementos. Eu converso com as pessoas que assistem ao programa e a gente fica conversando mesmo no nível da discussão aqui do consultório doutor, porque é muita informação que a gente recebe, isso é muito legal, né? Isso é muito bom, essa evolução, então crescer, ter essa informação é ótimo, porque de repente não é agora que a gente vai, você não precisa disso agora, mas você conhece alguém que descobriu a doença, né? Então você já tem elementos até mesmo para conversar com essa pessoa. E eu acho o mais importante essa participação, né? Porque antigamente a gente ia no médico, talvez eu passei por isso, você recebia informação e ia para casa. Isso. E você não participava. Hoje em dia a gente tem tantos elementos e isso é bom para o médico também, porque você compartilha os riscos, né? E eu falo com todo paciente, eu explico os riscos. Quem se submete ao risco é o paciente. Então, sem dúvida, essa troca é bem importante. Vou chamar intervalo. No próximo bloco, a gente continua batendo papo aqui e a gente vai entrar no tema do Alzheimer. Será que tem cirurgia para Alzheimer também? O doutor já explica pra gente. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor, fala sobre Parkinson e Alzheimer. Nesse bloco a gente começa a falar sobre doença de Alzheimer. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Júlio Pereira, que é médico e neurocirurgião. O doutor elogiou a gente aqui pela informação e conhecimento. Na verdade, eu fui para o intervalo falando que é o próprio doutor que explica tão bem pra gente que a gente consegue entender de verdade, né? Não simplesmente ouvir, mas entender, aprender, né? Então a gente guarda a informação e eu levo para outras conversas com outros especialistas, né? Então às vezes a pessoa até fala, mas olha lá, porque eu já entrevistei outros médicos, né? Então a gente acaba levando isso pra vida, né? E não tem coisa mais preciosa do que informação, doutor. Que ninguém tira da gente. É um raciocínio científico, né? Você pega aquela informação e problematiza, né? Porque a gente coloca aqui, mas vai funcionar, não vai. Isso é bem curioso. Isso é muito bom de saber para que a gente possa também ajudar com informação outras pessoas, né? E, eventualmente você encontra aí alguém que não teve a oportunidade de conversar com um médico que explica tão bem, né? Porque infelizmente o nosso sistema de saúde está precisando melhorar, né? Faz tempo já que precisa melhorar. E às vezes não é porque o médico não quis falar, é tão rápido que não deu tempo de explicar, o paciente não perguntou, o médico não falou.
né? Então, a pessoa vai desesperada para a internet buscar essa ajuda. E isso acontece muito com a doença de Alzheimer. A pessoa reclama, se percebe algum parente seu com uma leve falta de memória, né? Começa a estranhar, a gente fica meio sem paciência às vezes, quando você tem que repetir 2, 3 vezes a mesma coisa, causa estranheza. Você corre para a internet, porque às vezes um médico já tinha falado, olha, entramos agora numa fase, né, então, com alguma demência, e na hora da consulta a gente simplesmente ignora, às vezes, acha que isso não vai acontecer, mas queria que você contasse aqui pra gente. Perfeito. É verdade que, se vivermos até uma determinada idade, teremos grande chance de ter Alzheimer? Excelente pergunta. Então, a gente está falando dos temas mais importantes. Só para você ter ideia, alguns trabalhos colocam que 1 a cada 10 pessoas que passaram de 65 anos vão ter doença de Alzheimer. Número 2, o governo norte-americano é a área que ele mais investiu em pesquisa no ano passado. É uma doença que tem um dos maiores custos. Por que a gente fala custo? Porque não é só o paciente que adoece, o cuidador também. Então, existem alguns tipos de doença que eles levam a um problema familiar e social. Porque aquele paciente vai precisar de um cuidado constante e, de um modo geral, uma filha, um filho, alguém vai ser responsável por esse cuidado. E essa pessoa também tem que entender tudo que se passa na doença. Então, a primeira pergunta que você fez foi excelente, né? Se envelhecermos, vamos ter Alzheimer? Alguns acreditam que seria a doença de Alzheimer? Seria alguns depósitos, algumas proteínas que a gente fala, beta-amiloide, proteína tau, elas se acumulam no cérebro, dificultando essa comunicação. A gente não falou do DBS, de circuitaria elétrica. Então, principalmente no hipocampo, a área de memória, é um local que é um depósito. Inicialmente, na doença de Alzheimer, um dos principais sintomas, e o que chama mais atenção, é que o paciente perde a memória recente. Então, você pede para fazer uma coisa, ele não lembra, te pergunta novamente. Então, a doença de Alzheimer seria isso, essa dificuldade na comunicação. O que a gente sabe? Com o envelhecimento, explico para todo paciente, cérebro é que nem músculo. Ele não vai crescer, mas ele tem comunicações, então quanto mais você estimular ele, melhor ele vai ficar. No músculo a gente vê crescendo, no cérebro a gente não vai perceber, mas pessoas que usam muito o cérebro, eles vão ter uma determinada atuação diferente. Número 2, com o envelhecimento, nosso músculo a gente não perde, o cérebro acontece a mesma coisa. Então, se você me mostrar uma ressonância de um jovem e de um idoso, o do jovem, o cérebro geralmente ele é mais robusto, ele não tem tanto espaço licórico que a gente chama, do idoso é um cérebro um pouco mais atrofiado. Primeira pergunta que a gente não sabe responder, por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? A gente não sabe responder. A atrofia ocorre na maioria dos pacientes, só que algumas pessoas esse depósito dificulta a comunicação. A memória inicial, a progressão da doença, que a gente ainda não tem nenhum tratamento que mude essa progressão, inicia-se com uma memória, depois pega outras regiões do cérebro, geralmente a região frontal, então o paciente modifica o comportamento, ele tem alguns comportamentos estereotipados, muitos deles têm alucinação também, vê coisas onde não tem. Então essa, de um modo geral, é a progressão da doença de Alzheimer. Tá. Lógico, já era de se esperar. A gente tem muitas perguntas aqui falando sobre o Alzheimer, né? Eu vou ler algumas que não vai dar tempo de ler todas. A Tatiane Rodrigues diz, por favor, responda, meu pai tem Alzheimer. Existe algum tratamento para essa doença? Não aguenta mais. Diz que as pessoas estão sofrendo, porque ele é muito dependente. À noite, a casa não consegue dormir, porque o tempo todo ele exige esse cuidado. Então, ele dorme mal. E as pessoas em casa precisam trabalhar fora. Perfeito. Você falou da ajuda ao cuidador, né? Existe tratamento? Doutor, quando a gente fala em tratamento, a gente não está falando de cura. A gente sabe que não tem cura. Mas como se estabelece esse tratamento? E o que esperar de um tratamento para Alzheimer? Perfeito. Então, o que acontece? Como é feito esse tratamento? O grande objetivo no tratamento da doença de Alzheimer é qualidade de vida. Não dá para viver do jeito que ela está falando, né? Com alguém, muitas vezes, o paciente, na progressão da doença, ele chega numa fase muito avançada que ele
não se controla de forma motora, então caminha, às vezes perde a parte da urina. Então, sem dúvida, esse controle deve ser feito. Quanto mais precoce, melhor. Então, esse paciente tendo acompanhamento com o neurologista faz esse acompanhamento, muitas vezes ele dá algumas medicações que ajudam na parte do comportamento. Então, assim, a doença de Alzheimer, isso que a gente falou, é uma doença que envolve o cuidador também. Imagina uma situação... Quando a gente conversa dentro de casa, eu tive um avô que teve, se a gente conversar aqui no seu estúdio, provavelmente sempre tem alguém que conhece, ou uma tia, ou uma tia-avó que passou por essa fase. Então, até se a gente olha historicamente, né, o termo caducar, será que não eram pessoas com doença de Alzheimer? A gente não sabia, né? E hoje a gente dá nome, né, essa doença. Então, sem dúvida, a gente vai ter que aprender como colocar esse paciente numa situação da sociedade moderna, que todo mundo trabalha, tem atividade. Fácil não vai ser. Como no caso que ela perguntou, o que é que precisa ser feito? Número 1, ter o geriatra, que vai acompanhar ele, junto com o neurologista. São os dois médicos que vão fazer ajuste das medicações para ver essa parte do comportamento, se ele não está dormindo, precisa de algum medicamento ou não. E realmente são coisas individuais. Não existe nenhum tratamento novo que modificou o curso da doença. O que é que já se tentou fazer? Medicações que controlem essa parte, isso a gente tem, do comportamento, tudo isso, mas nada que mude o curso da doença. A doença vai continuar a evoluir? Ela vai continuar e, de um modo geral, o paciente progride quanto a ela. Mas, quando a gente fala que progride e o curso dela não pode ser parado, não significa que esse paciente não possa ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito. O paciente de Alzheimer, como ela falou, às vezes que está caminhando, ele precisa de uma atividade física, precisa de um acompanhamento com o fisioterapeuta também. E a família, eu trabalho muito paciente com tumor, né, que também é outra doença que lida muito com a família. Eu falo assim, vocês vão ter que organizar uma logística. Eu, médico, estou vendo a parte do tumor, vai operar, conversando com o oncologista da quimioterapia, mas tão importante quanto essa parte médica é a parte da logística dentro de casa. Quem vai cuidar, onde esse paciente vai ter os seus cuidados de forma adequada. A Leia Maria Osório disse que a mãe dela tem Alzheimer, é muito difícil lidar com essa doença, está complicado porque precisa ter paciência, ela diz aqui. Ela tem, a filha, né, tem problema com ansiedade, está entrando na menopausa, são só 2 irmãos, não tem mais ninguém, um outro irmão trabalha, ela tem que ficar em casa. É possível que essa doença estacione ou a tendência é piorar? O doutor falou que a doença progride, né? Mas não significa que a pessoa vai viver pior, isso, né? Quando a gente fala que a doença progride, assusta qualquer pessoa. Sim. Só que quando a gente fala progride, a gente não diz data. Não é incomum alguém chega no consultório e diz assim, doutor, o médico disse que tem tanto tempo, que vai... Não existe essa informação. Né? Cada doença age diferente em cada organismo. O que é muito importante ela entender? O Brasil está passando por isso agora. Se a gente olha as sociedades europeias, que as pessoas vivem muito mais do que aqui, ou nos Estados Unidos, eles se reorganizaram e têm uma estrutura que permite. Hoje, no seu programa, a gente deu um exemplo perfeito disso. Aqui em São Paulo, em centros de convivência. O que são centros de convivências? A sociedade se reorganiza e ajuda nesse paciente que tem uma doença que não vai ser mais incomum. Se a gente passou de 65 anos, 10% tem, e essas pessoas vão ter o cuidado no único local. O que dificulta, a mesma coisa que eu falei dos meus pacientes oncológicos, para a família é a logística de levar no neurologista, depois tem que levar em outro local na fisioterapia, depois tem que pensar em reabilitação, pensar em quem vai cuidar. Então a gente vai ter que se reorganizar. Quem está passando por isso vai ter que sentar com a família e discutir. Sem dúvida, ela vai saber muito melhor essa solução do que a gente que não entende essa dinâmica familiar. Lógico. E a nossa população está envelhecendo, né? Então, a gente nós seremos idosos numa sociedade de idosos já. Com certeza. Né? Então, onde a gente vai ter que pensar mesmo sempre. Hoje a gente cuida dos nossos idosos, amanhã nós somos os idosos, né? Então, a gente tem que preparar realmente, nos preparar cuidando hoje de quem sofre com essas doenças, e preparar melhor sociedade, né, para que a gente possa envelhecer com tranquilidade também, né? Muitas pessoas queixam da perda de memória. E eu sempre falo que se o idoso não tem compromisso com a agenda, chega uma hora que tanto faz se é segunda, se é quarta-feira, véspera de feriado, se é sexta-feira, sábado, domingo.
todo dia é igual para esse idoso que não tem o compromisso com a agenda, né? Então, e às vezes a gente comete um erro de tirar essa liberdade, né? Tirar essa proximidade ali de ter compromisso mesmo do idoso, né? Isso atrapalha. Agora, não é todo mundo que esqueceu o número de telefone do vizinho, o nome dos vizinhos. Eu recebi aqui uma mensagem, é um familiar que esquece o nome dos vizinhos, mas depois passa. Depois lembra de novo. Esquece o número de telefone. Hoje em dia, ninguém nem sabe o número de telefone, tá tudo anotado no celular, você nem se preocupou, mas o idoso ele quer saber, mas a nossa memória distrai a gente, né? O que é, então, dentro de casa, como é que a gente consegue, antes de chegar ao médico, tá? De decidir se é hora de buscar o médico, como é que a gente sabe se, olha, tem um problema de memória aqui? Perfeito. A primeira coisa é se as pessoas sinalizam. Então, geralmente, vai procurar um neurologista ou geriatra quem notar que está ocorrendo alguma coisa diferente, geralmente na memória. O que esse especialista vai imaginar? Os outros fatores que são confundidores. Por exemplo, a depressão, o paciente idoso, às vezes ele sai daquela rotina de trabalho, está dentro de casa, fica assim, qual é a minha utilidade nesse mundo que eu estou vivendo? Então, o idoso tem problemas de saúde específicos dele. A depressão é um dos que ocorre no idoso. Número 2, se é alguém que está em muita atividade, a gente vê muito isso em jovem. Ele procura o neurologista ou especialista pensando, minha memória não está boa, será que eu estou com alguma forma precoce? Geralmente não, o estresse muitas vezes faz isso. Pessoas chegam num estado de ter tantas atividades que eu brinco que se a gente não desliga, o próprio organismo dá o Ctrl-Alt-Del na vida, né, da gente. Então ele para dizer, você tem que se reorganizar. E o principal, que você citou, e ontem eu estava conversando com o paciente, foi bem curioso, que assim, quando você tem uma doença, esse paciente não teve nada a ver, foi um tumor que a gente operou, e ele dizendo que o que mais dificultou ele foi que tiraram ele de casa, já que ele precisava de cuidado, e ele foi para a casa da filha, que tinha uma dinâmica familiar completamente diferente. Ninguém quer morar com outra pessoa. E então ele sentiu assim, ele até brincou, eu fiz, como é que você está? Ele, da doença eu estou bem, eu estou com problema me reorganizando. Então assim, não é simples, adoecer não é simples, a gente tem que saber que todo mundo vai passar por isso, e a nossa sociedade ainda não está preparada. Do ponto de vista médico, o que esse paciente tem que fazer? Acompanhar com o neurologista, com essa equipe multiprofissional que vai fazer esse estímulo. Existe isso, você me perguntou, né, Judith? Existe cirurgia, existe algum tratamento específico? Muitas pesquisas em andamento. Como essa doença ela é tão grave, ela tem um custo para o paciente, para a família e social muito grande, é uma das áreas que mais tem pesquisa. Uma dessas pesquisas é a aplicação desse DBS que a gente usou na doença de Parkinson. Usa um marca-passo também? O marca-passo, igualzinho. A única diferença é, na doença de Parkinson, isso é importante saber, ele é aprovado pelo FDA, governo norte-americano, para o tratamento de doença de Parkinson, na Anvisa também, e já está comprovado que isso funciona. Na doença de Alzheimer está em fase inicial, que a gente chama fase 1 de pesquisa. Então, com grupos pequenos de pacientes, foram aplicados, aonde se aplicou, nessa área próximo da memória, o fórnix, próximo ao hipocampo, e começou a dar estímulo. Qual o raciocínio, que é bem curioso? Se está tendo uma dificuldade de comunicação, se você coloca esse marca-passo e dá o estímulo, será que essa comunicação vai melhorar? Os exames de imagem, fase bem inicial, mostraram que melhorou a comunicação com esse DBS. A gente vai provavelmente passar anos até chegar uma resposta adequada, né? Geralmente já tem um estudo em andamento, Cosmos, que a gente provavelmente vão ter 2, 3 anos para a gente ter algum tipo de respostas mais específicas. Uma vez que, então, não é para agora, né? Não é para agora. Você falou de 2, 3 anos. Uma vez que fez o estudo com várias pessoas e se comprove eficácia, Perfeito. Né? Qual o procedimento com que fique acessível, então, para que a gente possa fazer? Perfeito. Então, quais são as etapas que fazem, né? Tem esse trial que eu falei que é do Canadá, em andamento. É curioso que no Brasil... Lá eles fazem com voluntários mesmo, é isso? Eles fazem com voluntário, tem um grupo de pesquisa que é só focado nisso, né? Então, eles dão o diagnóstico,
ver qual paciente precisa ou não dessa técnica e vão fazer essas respostas. Quando a gente tiver a resposta, se for, aí vão se passar por todas as etapas para aprovar para grupos maiores. Porque quando você pega um grupo, medicação é a mesma coisa. Você faz estudos em animais. No caso das doenças do cérebro é um pouco difícil porque você não tem modelo animal. Tentam alguns modelos em ratos, em hamsters, de memória, mas é muito difícil. Então, de um modo geral, como esse caso, você faz estudos em seres humanos, em grupos pequenos. A partir daí, se funcionou e isso foi interessante, o risco baixo, passa para grupos maiores controlados. Até que se aprova e o médico já pode pedir utilizar. Na doença de Parkinson já está nessa fase. Viu que funcionou, passou por todos os testes, a gente sabe que funciona com os critérios e pacientes bem selecionados. Não é para todo mundo, porque também não custa barato. Perfeito. Né? Igualmente vai ser com a cirurgia para a doença de Alzheimer. Perfeito. Né? Então a gente espera que aos poucos chegue, então para que as pessoas consigam ter acesso no SUS. Perfeito. Né? Lógico que não vai ser para todo mundo. Hoje quem tem dinheiro para pagar, às vezes fala, conversa com o médico, às vezes o médico até faz ali a cirurgia, né? Mas que a gente possa ter especificações pré-requisitos para serem cumpridos e que o SUS possa oferecer. Essa do Parkinson, então, como já pode ser feita, que em breve já entre aí no rol de convênio e do SUS, e do Alzheimer que siga essa mesma linha. Então, que tenha os benefícios, né? Nunca dá para garantir, né, doutor? Não dá para garantir resultado, né? E outra coisa, óbvio que eu sou neurocirurgião, então estou lendo os trabalhos de neurocirurgia, né? Quando você amplia o leque, vai ver, tem vários trabalhos em andamento. Tem medicamentoso, eles argumentam, também né? Para melhorar. Qual o raciocínio? A gente não falou que são substâncias que acumulam? Será que isso foi feito muito trabalho? Até hoje não adiantou muito, né? Não evoluiu muito. Se a gente tivesse alguma medicação que reduz esse depósito dessas substâncias... Ao longo da vida, né? A gente tomaria agora já. Entendeu? Então, assim, estão vários trabalhos em andamento. Óbvio que os trabalhos medicamentosos, eles têm a facilidade de ter o menor custo de um modo geral e principalmente não ter o risco da cirurgia. Então, quando a gente fala de medicina hoje, dessa era digital, de informação o tempo inteiro, é importante a gente ver que vários tratamentos estão em andamento. Quem liga a TV se assusta, porque toda hora tem a cura de uma doença e depois sai do noticiário, não é mais a cura e aparece outra cura. Então a gente tem que ter paciência e esperar ter um grau de evidência maior, que são os tratamentos que realmente vão funcionar. Perfeito. Quando a gente fala de cirurgia para o Alzheimer, né? Você falou do Parkinson, até anotei. Acomete geralmente na 6ª, 7ª década de vida. Isso. No Alzheimer? É semelhante. O que vai diferenciar são os sintomas, né? O Alzheimer é muito claro, a memória e na progressão muitas vezes altera comportamento e outro... Agora a gente está falando de uma cirurgia no cérebro, numa pessoa já mais velha. Mais velha, isso. E que aí não, que comece nessas décadas, mas onde se vai ter a indicação de repente, ou agora está atrapalhando demais, vai ser mesmo lá na frente, né? Isso. E eu espero realmente que a gente possa viver muito, né? E ter a possibilidade de se fazer essa cirurgia numa pessoa muito mais velha, né? A ideia é que se consiga fazer isso, então, na cirurgia, lógico que sempre fala que tem risco, porque cirurgia tem risco mesmo. Mas é mínimo, né, o risco. O benefício é sempre muito maior do que o risco. A ideia é que se pense assim também quando for para fazer a cirurgia do Alzheimer. Cada vez mais as técnicas cirúrgicas, elas têm tido uma segurança maior e sendo menos invasivas, né? Então, por exemplo, não só na neurocirurgia, né? Se você pensa em abdômen, hoje já tem as cirurgias por vídeo, né? No cérebro a mesma coisa, a cirurgia estereotáxica, o paciente tem 2 furinhos bem pequenos, menos de 2 centímetros, e guiado por essa estereotaxia que você chega ao alvo. Mas é o que você falou, você está falando de população idosa, que é uma população com o histórico, né, dela clínico, tudo isso. E a gente está falando na doença de Parkinson, uma técnica já estabelecida, na doença de Alzheimer, uma técnica relacionada à pesquisa. Por que eu sou otimista? Porque tudo que a gente viu
até hoje, de doenças muito graves, que até se noticiaram como o fim dos tempos, o ser humano conseguiu desenvolver técnicas e mudou completamente. A gente estava conversando, né, de paciente com câncer. Antigamente, era um carimbo de morte em pouco tempo. Hoje você tem pessoas... Até falava de uma data, né? Não é incomum a gente ouvir isso, né? E hoje a gente tem pessoas com qualidade de vida perfeita. E vive bem, e trabalha. A quimioterapia mudou, o tratamento cirúrgico melhorou, a radioterapia mudou. Então, assim, o ser humano, se a gente tiver lista de prioridade, eu dei o exemplo do governo norte-americano, as doenças neurodegenerativas, junto com essas oncológicas, é o que mais tem tido investimento de dinheiro. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente nós vamos ter novidades já para o tratamento dessas doenças. Hoje a gente ainda não tem modificação do curso. Sempre portas abertas aqui para você vir contar para a gente, mesmo ainda estando em fase de estudo, toda novidade que você julgar que é interessante para vir aqui mostrar para a gente, já está convidadíssimo. Tá bom, obrigado. Estamos terminando o programa. Parkinson e Alzheimer, a gente sempre pensa na família, né? Então, em possibilidade de se repetir casos na família, né? Uma coisa genética ou hereditária. É isso mesmo. Fica já de antena ligada, é isso? O que acontece? Mais importante que a história familiar, a doença de Parkinson tem uma história familiar, a doença de Alzheimer também, mas é raro. O mais comum é a doença esporádica. Então, você não tem uma história familiar e, de repente, desenvolve a doença. Só que existem os fatores modificadores da doença. Quais são esses fatores modificadores? Geralmente relacionados à obesidade, hipertensão. Então, todas essas doenças que servem, se você trouxer um cardiologista, quem quer que seja, eles vão dizer esses mesmos fatores. Então, qualidade de vida, uma vida saudável, estímulo ao cérebro, intelectual, leitura, são formas que você, muitas vezes, não evita a doença, mas elas podem ajudar a ter uma incidência menor da doença e, geralmente, quem tem, num contexto melhor, com o organismo melhor, sem dúvida, o tratamento ele é muito melhor. Se a gente puder pensar em algo para encerrar, para prevenir o Alzheimer, mesmo que a gente saiba que não tem nada ali comprovadíssimo que previna, faça isso que não vai ter Alzheimer. Isso. É manter o cérebro ativo. Manter o cérebro ativo e o corpo ativo. Então, o organismo lida como um todo, então que é senso comum, né? Você perguntar a qualquer pessoa, todo mundo sabe, né? Mas é difícil a gente cumprir. Então, qualidade de vida mental, intelectual, do corpo, fazer atividade física, alimentação balanceada, vai servir, sem dúvida. Se preocupar menos com quem não precisa se preocupar de verdade. Eu tô falando isso pra você, mas é pra mim também, né? A gente às vezes se preocupa demais com coisa que bobagem, né? Então, viver realmente de maneira plena, né? Estar feliz, viver feliz, né? Doutor, vou passar seus contatos. Tá bom. E é sempre um prazer te receber aqui. São 2 telefones, 0 operadora 11 3141 9550, 3141 9550 e 3141 9553. Adorei te receber, doutor. Obrigado. Volte sempre, ainda que em fase de estudos, o que você tiver que achar que é importante da gente trazer aqui a público, volte, está sempre convidado. Adoro te receber, doutor. Obrigada. Perfeito. Obrigado. Bom fim de tarde. Você também. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.